Parte 1. As causas primárias. Capítulo 1. Deus. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que devemos entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Poderíamos dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Que conclusão podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? A de que Deus existe, de onde lhes viria esse sentimento se repousasse sobre o nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria o efeito da educação e das ideias adquiridas? Se fosse assim, por que vossos selvagens teriam também esse sentimento? Poderemos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas, então, qual teria sido a causa dessas propriedades? Sempre é preciso uma causa primária. O que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação acidental e imprevista da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode conceber o acaso como um ser inteligente? E, além de tudo, o que é o acaso? Nada. Onde é que se vê na causa primária a manifestação de uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra reconhecesse o autor. Pois bem, olhai a obra e procurai o autor. É o orgulho que causa a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada acima dele, é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus. Não, falta-lhe, para isso, um sentido. Um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e, pela sua perfeição, estiver mais próximo de Deus, então o verá e o compreenderá. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as pressente pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente que a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem condições de explicar. A razão vos diz, de fato, que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou que não fosse de um grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, ele não pode estar sujeito a qualquer instabilidade e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, não podeis duvidar disso, é o essencial. Crede em mim, não deveis ir além, não vos percais num labirinto de onde não podereis sair, isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber e na realidade não saberíeis nada. Deixai de lado todos esses sistemas, tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições a fim de vos desembaraçar delas, isso vos será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. O que pensar da opinião de que todos os corpos da natureza,
todos os seres, todos os globos do universo, seriam parte da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? O homem, não podendo se fazer Deus, quer pelo menos ser uma parte dele. Aqueles que acreditam nessa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito, não havendo vazio ou nada em nenhuma parte, Deus está, portanto, em toda parte, Deus, estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refletir maduramente, não vos será difícil reconhecer o absurdo disso.